paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Provérbios, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então Deus cria simplesmente para jogar fora? Não, Deus cria para dar o melhor para a pessoa. Só que a pessoa prefere o caminho torto, ela prefere os maus desígnios, ela prefere os maus conselhos. Quando Deus disse para Moisés: endurecerei o coração de Faraó, não, ele está respeitando a vontade de Faraó, a soberba, a autoestima, a ganância, o eu. Não, porque eu posso, eu faço, eu sou Deus, eu sou o Horus vivo. Ele não é nada. Ele tinha a convicção daquilo que ele queria. Tanto é que ele viu as 9 pragas todas se cumprindo. Ele deu o braço a torcer? Não. Aí Deus falou: mandarei uma que essa vai torcer o braço de Faraó. Foi quando ele mandou o quê? A morte dos primogênitos. Ele queria fazer isso? Não, de jeito nenhum. Mas não tinha outra opção. Não teve outra. Em relação ao quê? Em relação ao homem. E quando ele fala aqui, e até o perverso para o dia da calamidade, ele sabe. Já expliquei agora há pouco. Quando Deus mandou o dilúvio, ele estava mostrando o quê? Uma das coisas. O poder dele, ele falava: tá vendo? Vou exterminar todo mundo e vocês vão ver que não vai adiantar. Porque o homem é propenso ao mal. O homem vive num mundo que, se ele não se desapega desse mundo, ele é propenso ao mal. Ele faz as maldades para quê? Só para adquirir bens para ele. Mais nada, e os outros que se danem. Entendeu? Ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele acaba com a família. Então, não é Deus determinou. Não, Deus conhece o coração do homem. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então o que acontece? Deus está avisando: olha, farei tal coisa. Se vocês não andarem por aqui, do outro lado, vocês vão achar tropeço. Deus está avisando, só que as pessoas querem andar do outro lado e acharam o que? Tropeço. Deus colocou lá? Colocou. Deus não está avisando que não é para ir? Não é para ir. E vai por quê? Então não é culpa de Deus, é culpa dos arrogantes, dos presunçosos, dos incrédulos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Está vendo? Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua todos são os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros da morte, mas o homem sábio o apazigua. Viu? Esse rei é o próprio Deus. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Viu? Deus avisa constantemente. É só a pessoa dar ouvidos e fazer o que é correto. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente,
e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Há um caso semelhante que nós vimos aí há pouco tempo, né? Uma filha adotiva muito mais valorizada do que os próprios filhos. É assim, o filho não dá valor, e Deus coloca aquele que dá valor para te honrar. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, não devemos rir da desgraça alheia. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para quem quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Quando a pessoa é prudente, ela ouve os conselhos e ela sabe quando um conselho é bom, quando um conselho é ruim. Mas para o insensato, ele pode praticar o mal, vai preso, ele é solto, ele volta a praticar o mal, volta para a prisão, é solto, volta a praticar o mal e assim vai. Até o dia que ele conhece Jesus como Salvador. Se não conhecer, não sai dessa vida de jeito nenhum. O rebelde não busca senão o mal, por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É o velho caso: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Já expliquei que se alguém te pedir dinheiro emprestado, conforme for, nem peça de volta, deixa de lado. Ah, tal dia eu te pago. Aí você fica esperando, tal dia não vem, você perde um amigo. O que ama a contenda, ama o pecado.
O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Voltando aqui, é verdade, experiência própria. Veio uma pessoa, vou te ajudar a fazer tal coisa. Enquanto não ficar pronto, não vou embora. Ficou 4 meses, não fez nada a não ser desperdiçar. Ajudou, fez alguma coisa, mas não terminou. Quer dizer, não cumpriu com a palavra, né? Então a gente está acostumado já a certas coisas. Os bens do rico lhe são cidade forte, e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Tem pessoas assim, né? Que a pessoa começa uma frase, a outra já está resmungando, dando palpite. Calma, ouve a frase por inteiro para depois você tirar sua conclusão, para depois você elogiar ou você xingar. Não vai atropelando o assunto. Quer dizer, a Bíblia tem resposta para tudo, tem ensino para tudo. É só você ler e acatar, puro e simples. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho, eleva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Até aqui nós estamos vendo
Deus falar sobre a mulher, os filhos, o marido, a família, o sábio, o imprudente, né? Deus fala que da mulher adúltera, também Deus falou da mulher sábia. Ele não está generalizando, todas são adúlteras. Não, todas são sábias. Nós temos que ter a sabedoria, o discernimento de saber de Deus quem é a sábia e quem é a adúltera. E Deus não fala só da mulher, Deus fala do homem também. Já expliquei que não muito do homem, porque o homem é transparente. O homem, ele faz as coisas erradas e as coisas erradas do homem são transparentes. Tanto é que quando Deus chamou a atenção lá no Éden foi de quem? Primeiro do homem. Aí o homem joga a culpa na mulher. Deus vai chamar a atenção da mulher e depois a mulher joga a culpa na serpente. E aí Deus não vai chamar a atenção da serpente, ele já chamou lá em cima. Veja lá o primeiro vídeo e você vai entender muita coisa.